Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Realmente eu espero que sim, que esteja tudo bem. Hoje nós vamos entrar num assunto muito especial para a fé cristã, que é a doutrina da Trindade. Mas antes, não esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para que você receba uma notificação quando uma nova aula for postada. Vamos lá? Vamos começar da forma como o nosso autor começa, que é um resumo sobre a história da doutrina da Trindade. Então ele começa dizendo que a história nos mostra que todas as vezes que a igreja tentou racionalizar, ou seja, explicar a doutrina da Trindade pela via racional, a doutrina da Trindade não foi bem explicada como ela está nas Escrituras. Muitos movimentos aconteceram que, de alguma forma, interpretaram a Trindade Santa como ela não está nas Escrituras. E é bom nós conhecermos essas formas, porque elas se repetem até hoje, muitas vezes com nomes diferentes, mas as origens de heresias que nós encontramos hoje, elas são basicamente antigas. Então vamos começar pela história da doutrina da Trindade, como ela está antes da Reforma. Os judeus da religião de Israel, eles, por conta de tudo que tinha acontecido no Antigo Testamento, principalmente os exílios e todo o ensino contra a idolatria, eles sempre enfatizaram, deram muita ênfase na unidade de Deus, Deus como um. E essa característica, ela migrou, ou ela foi absorvida pela igreja cristã. E já desde o início, muitos autores da igreja cristã carregam esse pensamento de Israel. E aí o que eles fizeram? Eles eliminaram toda distinção de pessoas quando vão falar da pessoa de Deus. E dessa forma, quando não se leva em consideração a diversidade, mas apenas a unidade, os primeiros autores tiveram a tendência de não valorizar ou de desmerecer a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa, a segunda Jesus Cristo e a terceira o Espírito Santo de Deus. O primeiro a tratar de forma mais específica sobre essa doutrina foi Tertuliano. Ele que cunhou, que inventou esse termo Trindade aplicado às pessoas de Deus. Mas, diz aqui o Berkoff, que ele não fez isso de forma devida, porque podemos perceber nos escritos de Tertuliano que ele desmereceu a pessoa do Filho em relação ao Pai. Ele colocou, de alguma forma, o Filho subordinado ao Pai. Já Orígenes ainda foi mais longe. Orígenes diz que o Filho é subordinado ao Pai na essência e que o Espírito Santo é subordinado ao Filho, sendo assim, há uma cadeia hierárquica na organização da família de Deus, da família trinitária. Dessa forma, Orígenes ele abriu o caminho para um grupo muito famoso e muito proeminente na história da igreja, que são os arianos. Os arianos, por sua vez, chegavam a afirmar que o Filho é a primeira criatura do Pai e que o Espírito Santo é a primeira criatura do Filho. Dessa forma, a chamada consubstancialidade, que é uma característica que o Pai tem com o Filho e com o Espírito Santo, eles são da mesma ousia, são da mesma substância, foi sacrificada com os arianos. Por quê?
porque para manter a unidade, eles preferiram fazer essa subordinação entre as pessoas da Trindade. Para eles, as pessoas da Trindade diferem, como diz o Berkoff aqui, em grau de dignidade, sendo o Pai mais digno, o Filho um pouco menos e o Espírito Santo menos ainda. Para os arianos, o Pai é o incriado, o não criado. O Filho é a primeira e mais perfeita criatura de Deus, do Pai. E o Espírito é a primeira e mais perfeita criatura do Filho. Ou seja, eles manteram a dignidade, eles mantiveram a unidade, mas como eles colocaram em grau de dignidade inferior o Filho e o Espírito Santo, eles não respeitaram a consubstancialidade de Deus, ou seja, que eles fazem parte de um mesmo todo, de uma mesma substância. Outro movimento pré-reforma é o monarquianismo, e ele aparece com duas versões. A primeira, monarquianismo dinâmico, e a segunda, monarquianismo modalista. O dinâmico afirmava que Jesus era apenas um homem e que o Espírito Santo é uma influência divina da parte de Deus entre suas criaturas racionais. Já o modalismo, o monarquianismo modalista, considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo apenas como um único Deus e que se apresentou de modos diferentes, mas como se fosse o mesmo. A ideia deles é que é um único Deus que ora apareceu e se manifestou como Pai, depois ele se recolhe, depois ele se manifesta como Filho, depois ele se manifesta como Espírito Santo. Por isso, monarquianismo, há uma ideia de hierarquia modalista, porque são modos diferentes de um único ser. Outros movimentos foram na direção contrária. Por exemplo, os triteístas, isso mesmo, triteístas. Eles acreditavam que existiam três deuses separados, três deuses que não formavam uma unidade. A doutrina da Trindade começou a ser formulada num concílio no quarto século, depois de Cristo, obviamente, chamado Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo. E eles afirmaram no Concílio de Nicéia a grande formulação, porque estavam lutando contra movimentos heréticos. Eles afirmaram que o Filho é coessencial com o Pai, e depois o Concílio de Constantinopla, em 381, afirmou a divindade do Espírito Santo, mesmo que sem muita precisão. Então, o Concílio de Nicéia, ele vai afirmar que o Filho tem a mesma essência do Pai. E o Concílio de Constantinopla, ele vai afirmar que o Espírito Santo também é divino. E sobre a relação entre eles, ficou marcada como doutrina para a Igreja a afirmação que o Filho é gerado do Pai, mas ele é gerado na eternidade, ou seja, fora do tempo. Ele é gerado na eternidade. Ele é o unigênitus do Pai. E que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu me lembro das minhas aulas de teologia no seminário, o professor Christian, ele nos mandou pesquisar sobre a procedência do Espírito Santo. Constantinopla, ele vai marcar essa ideia de que o Filho é gerado e que o Espírito Santo procede. É o Espírito do Pai e o Espírito do Filho. Naquele tempo, havia uma distinção da igreja. Havia a igreja oriental e ocidental. A igreja oriental, ela falava grego. Já a igreja oriental falava grego. E a ocidental escrevia e falava em latim.
Na oriental, a gente vai ter João Damasceno como um expoente da doutrina da Trindade, mas ainda com alguns elementos de subordinação. Já no Ocidente, nós temos o grande teólogo Tomás de Aquino, não, Agostinho de Hipona, perdão. E já em Agostinho de Hipona, na obra A Trindade, ele faz cair por terra toda a ideia de subordinação em Deus. Eu vou pegar aqui que eu tenho o livro A Trindade para mostrar para vocês. Pausei a câmera aqui para mostrar para vocês esse livro aqui, ó, A Trindade. Esse livro, ele é uma obra belíssima de Agostinho de Hipona, que trata da Trindade e virou mais ou menos como se fosse um marco. Eu fui, de alguma forma, obrigado a ler ele nas leituras obrigatórias para o mestrado e não me arrependo, porque Agostinho está tentando explicar do ponto de vista na Igreja do Ocidente e tentar dar uma remediada em tudo aquilo que foi falado erroneamente da parte dos grupos heréticos sobre a Trindade. Recomendo o livro A Trindade de Agostinho. Depois da Reforma, século XVI, não vai haver nenhum avanço significativo da doutrina da Trindade. Na verdade, alguns grupos vão revisitar as heresias antigas. Agora, obviamente, os teólogos modernistas, da teologia liberal, vão tentar expressar a Trindade das formas mais inusitadas possíveis. Chega a ser curioso como eles abrem mão dos conceitos dos concílios e da teologia antiga para tratar sobre a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, é bom de antemão e já de princípio afirmar que, ao meu ver, os professores que eu tive e o que eu pude ler, é impossível entender a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade precisa ser crida. Você precisa crer nela. Você aceita a Trindade pela fé. Por quê? Porque do ponto de vista da racionalidade nossa, humana, esse conceito, ele não se encaixa. Quando nós falamos de Trindade, nós falamos da Trindade como uma trindade em unidade e uma unidade que é trina. Ou seja, da nossa forma humana de ver as coisas, limitadíssima, se algo é um, só pode ser um. Agora, a Trindade é um que são três. E não são três distintos, porque são um. Então, a doutrina da Trindade, ela precisa ser elemento da crença. Ela é racionalmente impossível de ser comprovada, entendida ao pé da letra da palavra. No seminário onde eu fiz, na faculdade onde eu fiz o mestrado, lá com os jesuítas, no Instituto Santo Inácio, lá em Belo Horizonte, havia um termo que eu me lembro muito bem. A doutrina da Trindade faz parte de um conjunto de doutrinas da mistagogia. Palavra difícil, né? O que é uma coisa mistagógica? É algo que pertence ao mistério. É algo que nós declaramos, cremos, mas que está além do nosso alcance. Doutrina da Trindade. É uma doutrina da mistagogia. Vamos tratar agora sobre a personalidade de Deus e a Trindade. Nós, nas aulas passadas, estávamos falando de atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Então, o que nós precisamos entender, como diz aqui o autor? Que os atributos comunicáveis,
eles salientam a personalidade de Deus. Eles revelam a Deus como um ser moral, também como um ser racional. Mas nós precisamos entender isso aqui, que se não existisse personalidade no Deus Trino, seria impossível, no sentido estrito da palavra, imaginar oração, imaginar comunhão pessoal com Ele, entrega confiante, nem esperança confiante nele. Então, o Deus Trino é um Deus pessoal. Agora, quando nós vamos falar sobre a personalidade de Deus, nós temos que tomar um cuidado para não cair no erro de fazer isso ao contrário. Porque a tendência do ser humano, da mente humana, é tentar entender as coisas com base naquilo que nós já conhecemos. A partir do conhecido, tentamos ir para o desconhecido. Só que nesse caso, a personalidade humana não pode ser padrão para avaliar a personalidade de Deus. Por quê? Porque originalmente o ser humano tem personalidade diferente de Deus. Lembra lá que a personalidade de Deus é arquétipa, ela é. Já a personalidade humana, ela é formada por um conjunto de experiências que no tempo vão formando o que o ser humano, o indivíduo é. Então, a gente não pode avaliar a personalidade de Deus com base na nossa personalidade. Temos que entender que enquanto a de Deus ela não foi se formando, ela não é processual, ela tem uma estrutura arquétipa. Já a personalidade humana, ela não, ela é processual. E por último, precisamos nos atentar para o fato que a personalidade humana, ela é unipessoal, a não ser quem é bipolar. Mas a personalidade humana, ela é unipessoal, enquanto a personalidade de Deus é tripessoal. São 3 pessoas num único ser. E aí, precisamos terminar essa aula dizendo que existe uma necessidade implícita, essencial em Deus, dele ser tripessoal. Ele não poderia existir de nenhuma forma que não fosse a sua forma tripessoal. Agora, esse assunto é um assunto muito longo, que vai entrar pela reflexão filosófica, que não é a nossa intenção aqui. Para Deus ser Deus, entendam que ele precisaria ser tripessoal, ok? Não poderia ser 4 ou 2, é necessário que fossem 3, porque aí temos que entrar na discussão filosófica que não é nosso objeto. Amanhã nós vamos começar a estudar sobre as provas bíblicas da Trindade, ok? Que bom que nós estamos aqui estudando teologia, espero que você esteja gostando, e se você talvez não entendeu alguma coisa, escreve uma pergunta, vai ser um prazer te responder. E, principalmente, se você conhece alguém que gostaria de ouvir mais sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo. Compartilhe, ok? Grande abraço. De Nova Mutum, esperando a volta de Jesus. Deus te abençoe.